falando hoje aqui sobre razão, que é um conceito simples da matemática que a gente utiliza durante o nosso dia a dia, certo? Imagina o seguinte, um jogador ele chuta 10 vezes a bola num gol. Então se ele chuta 10 vezes e ele faz 3 gols, então a gente diz que ele acertou 3 em 10. Então veja, a gente vai fazer esta representação. Então ele acertou 3 gols, ele acertou 3 chutes de 10. Então ele acertou 3 em 10. Essa daqui é uma representação de uma razão, que é a relação aí entre dois números, certo? Que também vai ser posteriormente uma relação entre duas unidades de medida das grandezas. Então ele acertou 3 gols de 10. Isso daqui é uma representação já bem interessante, certo? Então isso daqui é uma razão. Se você perceber, isso aqui nada mais é que uma fração, né? Uma fração aí que a gente já vem falando bastante. Em uma fração, existe o numerador e existe aqui embaixo o denominador, certo? Aí vamos colocar outra situação. Uma menina numa sala de aula. Então na sala de aula aí, vamos supor na sala de vocês, existe 10 meninos e 30 meninas. Então a gente vai fazer uma relação, ó. Então existe, vou colocar 20 meninas para 40 meninos, certo? Então em cima aqui são o número de meninas, coloca aqui meninas e aqui embaixo meninos. Então é uma relação que eu fiz aí, ó, para me observar. Só que percebe o seguinte, 20 e 40 são valores aí que eu posso deixar mais simples, né? Simplificar. Dá para me simplificar aqui por 5. Ó, vou dividir isso aqui por 5 e vou dividir isso aqui por 5. Ou melhor, dá para dividir por 10 os dois, né? Ó, vamos dividir por 10. Divide isso por 10. 20 dividido por 10 dá 2. 40 dividido por 10 dá 4. Então veja, eu deixei a razão aqui mais simples. Só que ainda eu posso simplificar isso aqui, ó. Dividindo por 2. Esse divide por 2, esse divide por 2. Então aqui dá 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então perceba aqui que eu cheguei numa fração, né, irredutível, que não dá mais para reduzir. E essa fração aqui, ela nos traz uma informação. Inicialmente a gente tinha de 20 meninas, existia 40 meninos. E aqui eu tenho, ó, de uma menina vai existir 2 meninos. Ou seja, para uma menina existe 2 meninos. Então essa é uma relação aqui importante, que em algumas situações a gente vai utilizar para dar informação e também calcular, fazer alguns cálculos com a razão. Então temos 2 exemplos aqui, ó, de razões, que nada mais é que uma relação entre 2 números, certo? Escrito na forma de uma fração, beleza? Mas aí, para ser uma razão, necessariamente esse valor aqui de baixo, que é chamado de denominador, ele não pode ser igual a 0, certo? Então, ó, uma razão a gente pode escrever até com letras aqui para simplificar, ó. É A sobre B, né? Uma razão é A sobre B. Onde esse B aqui, ó, esse B aqui tem que ser diferente de 0. Ele não pode ser 0, certo? Porque aí iria entrar em uma confusão aí com a matemática, beleza? Então vejam, uma razão nada mais é que uma relação entre 2 números, beleza? E aí vai depender da situação, vai poder ser qualquer número, sendo que o B tinha que ser diferente de 0, beleza? E a gente pode até relembrar o seguinte, quando a gente fala um carro passou a 20 km por hora, então veja que eu vou colocar aqui, ó, ele passou a 20 km, né, por hora. Geralmente utiliza assim, né, essa barrinha. E essa barrinha aqui, ela também representa uma fração, que eu poderia até escrever assim, ó. Isso daqui é a mesma coisa que 3 por 10, certo? E a gente pode ler até o seguinte, ó. 3 está para 10, nessa relação. 3 está para 10. E essa ordem que a gente fala, ela é importante, certo? Porque essa ordem que a gente fala é a ordem que está sendo escrita aqui, ó. Então, se eu digo 3 está para 10, é dessa forma. Já se eu digo 10 está para 3, é o contrário, ó. 10 está para 3. Perceba a diferença, certo? Então a forma que a gente fala, que está escrito, é a forma que tem que se obedecer aqui quando vai construir a razão.
Então, voltando aqui, ó, o carro passou a 20 km por hora. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. 20 km dividido por 1 hora. Perceba agora que a gente está fazendo uma relação aqui, ó, entre grandezas. Aqui, quilômetros é o que? É uma distância, né? E hora é uma grandeza de tempo. Então, a gente está fazendo uma relação entre duas grandezas. Isso daqui também é uma razão, certo? Então, a velocidade que a gente utiliza nada mais é que uma razão. Então, 20 km por hora, beleza? Para você ver aí a aplicação desse conceito de razão. E esse conceito de razão, ele vai nos trazer informações para posteriormente a gente falar sobre uma coisa chamada de proporção, certo? Então, vou só dar uma pausa aqui para reorganizar esse quadro. Então vamos lá, voltando aqui, ó, como eu disse a vocês, reorganizei e trouxe a definição do que é uma razão. Então, sendo A e B números reais, com B diferente de zero, como eu disse a vocês, né, dizemos que a razão entre A e B é o quociente. O quociente nada mais é que uma divisão, certo? Quociente de A e B, ou a gente pode representar como uma divisão, né? A dividido por B. E aí, quando a gente coloca na estrutura de razão, o termo de cima é chamado de antecedente, o termo de baixo é chamado de consequente. A gente não vai estar muito atento a esse termo antecedente e consequente, porque não é tão interessante, certo? A gente vai estar aí utilizando mais a ideia mesmo de razão. E aí, exemplo, como eu disse a vocês, um outro exemplo, a menina tenta 15 vezes jogar a bola no cesto de basquete. Então ela faz 15 saques. E aí só acertou, vamos dizer, 5. Aí quer saber qual é a razão que ela acertou? Qual é a razão de acertos? Então ela jogou quantas vezes? Ela jogou 15. Então 15 é o total. Mas ela acertou 5. Então essa é a razão de acertos, certo? Ah, mas eu queria saber a razão de erros. Então é só você pegar a diferença. Se ela acertou 5, então ela errou 10. Então a razão de erro é de 10 para quantas tentativas? Para 15, certo? Então a gente poderia até simplificar para ficar mais simples de você entender, ó. Se eu dividir isso aqui por 5 e isso aqui por 5, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Ou seja, a cada um acerto ela errou 3. Então ela acertou 1 em cada 3 tentativas. Ela jogava 3 vezes e só acertava 1. Então veja como é bom a ideia da razão. Porque é fácil da gente entender, de ler o que aconteceu. Entendeu? Então aqui é de mesma forma. Se eu simplificasse isso aqui por 5, ó, aqui iria dar 2 e aqui iria dar 3. Ou seja, aqui não os erros, então ela, a cada 3 tentativas, ela errou 2, certo? E a de acerto, a cada 3 tentativas, ela acertou 1. Mas vamos lá. Aí eu trouxe aqui esse outro exemplo, ó. Eu trouxe aí 2 retângulos, certo? E a gente vai fazer a relação aqui entre eles. Ó, eu quero saber a razão da área do menor para o maior. Então, para me saber a área, eu já tinha falado a vocês aí de área, né, de figuras. Aí eu tenho que fazer um cálculo simples, né? A área do retângulo é dado com a base vezes a altura. Só que a base aqui é quem? É 3. Então, 3 vezes a altura. Quem é a altura? 2. 2 vezes 3 dá 6. Vamos dizer que seja centímetros. Então, a área é em centímetros quadrados. Aí eu quero saber a área desse daqui, né? Ó, a área do retângulo também é base vezes altura. A base desse daqui é 5, né? E a altura é 3. Então, a área desse daqui é 15 centímetros quadrados. Beleza? Então, descobri aí a área. Lembrando que essa aula de área já é uma aula anterior. Aí eu vou fazer aí a razão entre as áreas do maior para o menor. Ó, do menor para o maior. É importante essa ordem. Eu estou pegando do menor para o maior. Então, a área do menor, a área do 1 aqui, ó, vou chamar aqui, ó, a área de 1, em relação à área do 2. Quem foi a área de 1? Não foi 6? Quem foi a área do 2? 15. Então, eu tenho aqui uma razão. Uma razão que dá para me simplificar, ó. Então, eu vou simplificar aqui por 3.
Se eu dividir isso aqui por 3 e dividir isso aqui por 3, aqui dá 2, né? E aqui vai dar 5. Então eu tenho aqui, ó, que a área é, a cada 2 centímetros quadrados desse daqui, eu vou ter 5 centímetros quadrados do maior, certo? Então é muito importante aí essa relação. A gente poderia até também envolver o perímetro, né? Para quem lembra o perímetro, veja aí como é bom você estar acompanhando as aulas. Perímetro é a soma de todos os seus dados, né? O contorno da figura. Então, se aqui é 2, esse outro lado também vale 2. Se aqui é 3, aqui também vale 3. Então, o perímetro do retângulo 1 vai valer quanto? 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10, né? Esse é o perímetro do 1. O perímetro do 2 vai ser quanto? Ó, se aqui é 3, aqui também é 3. E aqui em cima também vai ser 5. 3 mais 5 dá 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 5, 16. Então, em termos de 16 centímetros, né? Que a unidade aqui é em centímetros e centímetros. Aí eu queria fazer a relação, a razão entre o perímetro. Então, o perímetro do primeiro em relação ao perímetro do segundo. Veja que eu estou falando em relação, que é porque justamente essa ideia aqui, ó. Então, o perímetro do primeiro foi 10 e o perímetro do segundo foi 16. Então, eu tenho aqui, ó, uma razão que eu posso simplificar por 2, né? Se eu simplifico por 2, aqui dá 5 e aqui dá 8. Então, eu tenho, ó, a cada 5 centímetros do menor, eu vou ter 8 centímetros no maior, certo? Então, essa é a ideia de razão. É a relação entre dois números. É a relação entre duas grandezas, certo? E é importante você estar sempre atento a isso. Que a gente vai colocar algumas situações aí que você vai ter que calcular a razão, certo? Para que na próxima aula a gente fale sobre uma coisinha bem simples que é também chamado de proporção, beleza? Então se liga aí, a atividade que eu vou colocar agora vai ser bem simples, resolve e manda aí para mim no WhatsApp qualquer dúvida que você tiver, beleza? Tchau, tchau e até mais.